Você já percebe que a pergunta "e se a inteligência artificial for a besta?" pode ser uma pergunta errada, e ainda assim revelar o medo verdadeiro? Porque Apocalipse 13 não começa com chips, nem com máquinas. Ele começa com adoração. E onde a adoração é sequestrada, o futuro é sequestrado junto. Agora escuta isto com calma. Em Apocalipse 13, a imagem da besta não é só vista, ela fala. E mais, ela recebe fôlego. E quando alguma coisa recebe fôlego e começa a falar como autoridade, ela está tentando ocupar o lugar da palavra. Ela quer virar voz final. Não é primeiro sobre tecnologia, é sobre senhorio. E aqui está o mistério que queima por dentro. Por que a imagem precisa de fôlego? Porque ela não é suficiente como símbolo. Porque ela precisa parecer viva, precisa ter voz, precisa punir e recompensar. Porque ídolos sempre querem mais do que atenção, eles querem consciência, querem obediência do coração, querem o lugar que só pertence a Jesus. Você não está aqui assistindo uma teoria. Você está treinando discernimento. Porque o Apocalipse não é escrito para satisfazer curiosos, é escrito para sustentar santos sob pressão. E talvez a maior pressão do nosso tempo não seja apenas o que existe lá fora, mas o que se instala aqui dentro, a tentação de delegar nossa reverência. A tentação de entregar o centro do coração para algo que promete segurança. Apocalipse 13 é um texto sobre adoração controlada. Quem manda na sua reverência, manda no seu futuro. E o medo moderno é este. E se uma ferramenta virar um altar? E se uma conveniência virar senhorio? E se a voz mais alta não for a de Cristo, mas a de uma imagem que fala, que define o que pode e o que não pode, que decide quem participa e quem é cancelado, quem compra e vende, quem trabalha e quem é silenciado? Então vem comigo. Não para o laboratório. Não para a teoria. Vamos para a palavra viva. Vamos ver isso acontecendo agora. Vamos sentir o peso disso nas mãos de homens e mulheres que precisam escolher entre respirar e se curvar. E para entender a imagem que recebe fôlego, nós vamos atravessar 3 cenas, em 3 épocas, todas com o mesmo fio. Quando um sistema tenta dar vida a um ídolo e exigir adoração, Deus levanta um povo que respira por outro fôlego. O fôlego do Espírito. Você está em Patmos. A ilha não conversa com ninguém. Ela só responde com pedra. João não está aqui porque quer. Ele está aqui porque falar de Jesus custa caro. E o corpo dele denuncia isso. Velho, marcado, mãos que já escreveram cartas com lágrimas, olhos que já viram igrejas nascerem e também se dividirem. O coração dele pulsa e dói, como se cada batida lembrasse: eu estou isolado, mas a palavra não está presa. E é neste lugar de exílio, onde tudo parece silêncio, que o céu decide fazer barulho. A visão não vem como uma poesia leve. Ela vem como guerra. O ar pesa como se a criação inteira prendesse o fôlego. E quando João tenta firmar o pé na rocha, é como se a própria rocha tremesse por dentro. Ele não está sonhando. Ele está recebendo. E em Apocalipse 13, do mar surge uma besta. E do chão se levanta outra. A segunda não chega gritando primeiro, ela chega com aparência mansa, mas com voz de dragão. João sente isso. A perversidade mais perigosa não é a que se anuncia como mal, mas a que se veste de utilidade. A que parece boa para organizar. Boa para estabilizar. Boa para unificar. E então o texto aperta como um punho no peito. Em Apocalipse 13, versículos 14 e 15, João vê e escreve por extenso: a segunda besta engana os habitantes da terra e ordena que façam uma imagem em honra da besta. E depois, a frase que parece impossível: foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, para que a imagem pudesse falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Apocalipse 13, versículo 15. Você ouve isso? Dar fôlego. João engole seco. Porque isso é paródia. Isso é imitação blasfema. Deus sopra fôlego e o homem se torna alma vivente em Gênesis 2, versículo 7. Aqui, um sistema sopra fôlego em um ídolo, para ele falar.
E falar com que objetivo? Para controlar a adoração, para exigir lealdade final, para punir consciência. E João sente o gosto metálico do medo, não por ele mesmo, mas pelas igrejas. Ele pensa, eles vão ser pressionados. Eles vão ser seduzidos. Eles vão ser ameaçados. E a ameaça não é só a espada, é a exclusão. É o travamento da vida comum. Em Apocalipse 13, versículo 17, João escreve que ninguém pode comprar nem vender, a não ser quem tiver a marca. Comprar e vender, trabalho, mercado, pão na mesa, remédio, roupas, a dignidade de existir em sociedade. A besta não quer apenas perseguição, ela quer condicionamento. Se você se curva, você vive. Se você não se curva, você some. E aqui uma pergunta entra como faca: quem manda no seu pão? Porque quando alguém controla seu acesso à sobrevivência, ele tenta comprar sua adoração. Mas João não recebe isso para desespero. Ele recebe isso para resistência. E a resistência no Apocalipse não é primeiramente política, é espiritual. É fidelidade. Em Apocalipse 13, versículo 10, o texto diz: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui mesmo, dentro da pressão, dentro do cerco, dentro do medo, existe um povo que não negocia o centro. E João respira fundo, porque ele lembra de uma voz maior do que qualquer imagem. Ele lembra do Cristo glorificado. Ele lembra de Apocalipse 1, versículos 17 e 18, quando Jesus diz: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E quando João segura essa voz dentro do peito, o Espírito faz ele entender: a besta sempre imita, sempre parasita, sempre copia. A imagem quer fôlego porque ela quer parecer real, quer parecer inevitável, quer parecer invencível. Mas só existe um que é o que vive de verdade. E ainda assim, a visão não termina em Patmos. Porque essa batalha por adoração não nasce no fim da história. Ela ecoa desde o começo. E séculos antes de João ver uma imagem recebendo fôlego para exigir culto, 3 jovens sentem na pele o calor de um sistema que tenta fazer uma imagem virar senhor. A Babilônia de Nabucodonosor não pede apenas respeito. Ela exige ajoelhar. Ela exige gesto público. Ela exige que a consciência seja engolida pelo coletivo. Daniel capítulo 3. O decreto corre como fogo por corredores de pedra. Ao ouvirem o som, todos devem se prostrar e adorar a imagem de ouro. E o detalhe dói: a imagem não é pequena. Ela domina o horizonte. Ela invade o olhar. Mas o verdadeiro peso não é o tamanho, é a ordem. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não estão isolados num canto espiritual. Eles estão dentro do sistema. Eles trabalham. Eles têm cargos. Eles vivem ali. Eles conhecem o custo de serem diferentes. E agora o custo sobe como fumaça. O som começa. Daniel 3, versículo 5, ordena: quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, o texto lista instrumentos, como se a música fosse parte do encanto, como se o culto fosse empacotado com estética. A música entra no corpo, vibra no osso, puxa o povo pela emoção. E o que acontece? Daniel 3, versículo 7. Assim que ouviram, todos os povos, nações e homens de todas as línguas prostraram-se e adoraram. O chão fica vivo com os joelhos batendo. Poeira sobe. As pessoas não querem ser as últimas de pé. Ninguém quer ser notado. Ninguém quer virar alvo. E então, no meio de uma multidão ajoelhada, existe um silêncio estranho, porque 3 homens permanecem em pé. Eles não fazem discurso. Eles não levantam placa. Eles apenas ficam de pé. E isso, naquela hora, é uma afronta. Porque o sistema não suporta diferença quando a diferença revela que existe outra lealdade. A acusação vem rápida.
Daniel 3, versículo 12. Há alguns judeus que não dão atenção ao Senhor, ó rei. Não prestam culto aos seus deuses nem adoram a imagem. Repara, não dão atenção. O pecado, na visão do império, é não participar. É não colaborar com a liturgia obrigatória. Nabucodonosor manda chamar. Ele está furioso. A fúria dele não é só emocional, é política. Se aqueles três ficam de pé, outros podem lembrar que joelhos não são propriedade do Estado. Eles chegam diante do rei. O chão é frio, mas o suor já escorre nas costas. Eles sentem o peso do olhar. Sentem guardas ao lado, mãos em armas. Sentem o cheiro do metal. O rei fala em Daniel 3, versículo 15. Agora, quando ouvirem, se prostrarem e adorarem a imagem, muito bem. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Que Deus poderá livrá-los. Isso é mais do que ameaça, é blasfêmia. É a pergunta venenosa que tenta rebaixar Deus a um ídolo local. Sadraque respira, e o ar parece pesado. Mesaque sente a garganta apertar. Abednego olha para os lados e percebe, não existe saída humana. E ainda assim, a resposta deles não nasce de coragem natural, nasce de identidade. Em Daniel 3, versículos 16 a 18, eles falam, e cada palavra sai como pedra firme, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, mesmo que ele não nos livre, saiba, que não prestaremos culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem. Mesmo que ele não. Isso é fé que não é suborno. Isso é adoração que não é barganha. Eles não adoram para serem poupados, eles adoram porque Deus é Deus. O rosto do rei muda. Daniel 3, versículo 19, diz que ele fica furioso e seu rosto se altera. A ordem sai como soco, aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. O calor não é teoria. O calor é uma agressão. O calor morde a pele antes mesmo de chegar perto. Os soldados que amarram os jovens sentem os olhos arderem. As cordas apertam os pulsos. A fibra áspera rasga a pele. O coração bate no ouvido, alto demais. E enquanto eles são levados, o mundo parece reduzir a uma pergunta. Eu vou dobrar o joelho para continuar vivo, ou eu vou permanecer de pé para continuar fiel? Eles tropeçam. O chão vibra com a fornalha rugindo. O ar fica irrespirável. E Daniel 3, versículo 22, diz que as chamas matam os soldados. Os homens mais fortes caem antes de cumprir a ordem. O sistema que promete vida entrega morte até aos seus servos. E então, os três caem dentro. O impacto é seco. E por um instante, o corpo espera a dor final. A pele espera o estouro. O pulmão espera a fumaça queimando por dentro. Mas algo não combina. Eles respiram. Sadraque mexe os dedos. Ele sente os dedos. Ele não sente queimadura. Ele não sente carne derretendo. Ele sente liberdade. As cordas se soltam. Mesaque dá um passo e não cai. Abednego levanta o rosto e vê luz, mas não é a luz da destruição, é luz de presença. E então o rei se levanta num salto. Daniel 3, versículo 24. Ele pergunta apavorado, não foram 3 homens que amarramos e atiramos no fogo? E quando confirmam, ele aponta com a mão tremendo. Daniel 3, versículo 25. Estou vendo 4 homens, desamarrados e lesos, e o quarto se parece com o filho dos deuses. O quarto. A fornalha vira lugar de encontro. O império quis fazer uma imagem receber culto. Deus decide mostrar que a presença dele não é imagem, é viva. Não é falsa vida soprada pelo sistema, é vida sustentada por Deus. Quando eles saem, Daniel 3, versículo 27, o texto diz algo que humilha a lógica do medo. O fogo não tem poder sobre o corpo deles. Nem um cabelo chamuscado. Nem cheiro de fumaça. A única coisa que queima são as cordas.
O fogo que era para matar vira ferramenta de libertação. E Nabucodonosor, que perguntou que Deus poderá livrá-los, agora precisa engolir as próprias palavras. Ele admite a grandeza do Deus deles. Mas repara, o testemunho não nasce de um debate. Nasce de 3 homens que permanecem de pé quando o mundo exige joelhos. E agora volta o fio. Uma imagem. Um decreto. Um sistema dizendo, se você não adorar, você não vive. A coerção religiosa é antiga. A tecnologia muda, o mecanismo não. E quando João em Patmos escreve sobre uma imagem que recebe fôlego para falar e matar quem não adora, ele está vendo a Babilônia de sempre com roupas novas. E essa Babilônia sempre tenta uma coisa: imitar a criação. Dar fôlego. Fazer parecer vida. Fazer parecer inevitável. Mas existe outra cena, porque a batalha não é apenas um decreto de fora. Às vezes, ela chega como tempestade por dentro. Às vezes, o que tenta afogar a fé não é um rei, é o pânico. E aí nós encontramos um homem que pisa em água e descobre, no corpo, o que significa fixar os olhos no Senhor quando o mundo grita. Mateus capítulo 14. Os discípulos estão no barco. Eles obedecem Jesus e mesmo assim o vento vem. O mar bate na madeira como um martelo. As mãos doem de segurar remo. A garganta seca de engolir medo. A noite parece longa demais. E então, em Mateus 14, versículo 25, Jesus vem andando sobre o mar. O impossível entra no alcance do olhar. E a primeira reação não é adoração, é terror. Mateus 14, versículo 26. Eles gritam, é um fantasma. Porque quando a pressão é grande, até a presença de Deus pode ser interpretada como ameaça. Mas Jesus fala. E quando ele fala, tudo muda. Mateus 14, versículo 27. Coragem. Sou eu. Não tenham medo. Repara, a imagem da besta fala para exigir adoração e punir. Jesus fala para dar coragem e expulsar medo. Uma voz escraviza. A outra liberta. Pedro, com coração acelerado, responde em Mateus 14, versículo 28. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele está pedindo uma ordem. Ele quer pisar no impossível, mas ele quer fazê-lo por palavra de Cristo, não por impulso. E Jesus responde com uma palavra curta, simples, que pesa mais que o mar: venha. Mateus 14, versículo 29. Pedro coloca a mão na borda do barco. A madeira está molhada e escorregadia. Ele sente o vento cortar o rosto. Ele respira e o ar entra frio no peito. Ele levanta uma perna. O corpo inteiro grita, isso é loucura. O instinto diz, fica. Mas a palavra diz, venha. O pé desce. E não afunda. A água segura. O impossível sustenta. Pedro sente a superfície firme sob a sola. Ele dá um passo. Depois outro. O coração dele quer sair pela boca. Ele pensa, eu estou andando, eu estou andando. E aí a batalha muda de forma. Mateus 14, versículo 30. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. O detalhe é cruel, ele começa a afundar. Não é queda imediata. É lento. É progressivo. O tornozelo some. A água invade. O frio morde. O pânico acelera. A fé não desaparece. Ela grita, Senhor, salva-me. E Jesus reage na hora. Mateus 14, versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. A mão de Jesus fecha no pulso de Pedro. Firme, quente, real. A água ainda está ali, mas o domínio muda. O vento ainda sopra, mas o medo perde o trono. E Jesus pergunta, homem de pequena fé, por que você duvidou? Não é humilhação. É diagnóstico. É amor treinando foco.
Agora junta tudo. Daniel 3. Uma imagem exige joelhos. Apocalipse 13. Uma imagem recebe fôlego, fala, coage, mata. Mateus 14. Jesus fala e salva quando o discípulo começa a afundar. O fio é este. Existem vozes que querem ser finais. Existem sistemas que querem ser o chão sob seus pés. Mas só a palavra de Jesus sustenta em cima do caos. E agora nós voltamos para o nosso tempo, não para criar pânico, mas para acender discernimento. Quando uma tecnologia vira imagem, quando ela recebe fôlego social, quando ela deixa de ser ferramenta e vira árbitro, quando ela define o que é verdade sem apelar para Deus, quando ela disciplina quem discorda, quando ela exige conformidade da consciência. E quando a questão de comprar e vender entra, quando a participação na vida comum é condicionada a um tipo de culto, talvez não um culto com música e joelhos no chão, mas um culto com submissão moral. Diga o que queremos que você diga. Assine o que queremos que você assine. Celebre o que queremos que você celebre. Ou você não trabalha. Você não vende. Você não compra. Você não existe. Isso é o padrão de Apocalipse 13, versículo 17, não como curiosidade, mas como mecanismo de coerção. E antes de você correr para a pergunta inteligência artificial, a pergunta bíblica é outra. Isso está pedindo adoração, lealdade final e conformidade da consciência? Porque ídolo não é só estátua. Ídolo é qualquer coisa que exige o que só Deus merece. Ao mesmo tempo, precisamos ser justos. Ferramenta não é altar. Um martelo pode construir um púlpito ou quebrar uma janela. A diferença não está no metal, está no coração e em quem manda na mão. Inteligência artificial pode ser usada como ferramenta, para traduzir conteúdo bíblico, para acessibilidade, para organização de estudo, para apoiar ensino, com limites, com submissão à palavra, com comunidade, com oração. Mas inteligência artificial pode virar tentação idolátrica quando substitui aquilo que Deus estabeleceu. Quando substitui oração, substitui escritura, substitui comunhão, substitui consciência. Quando vira voz final e a palavra vira apenas uma fonte entre outras. Então aqui estão 4 checagens simples, para você levar para a semana, não como paranoia, mas como disciplina espiritual. Primeiro, cheque da adoração. Isso está competindo com a centralidade de Jesus? Segundo, cheque da palavra. Isso me empurra para as escrituras, ou me satisfaz sem elas? Terceiro, cheque da consciência. Isso tenta me calar por medo, ou me formar por verdade? Quarto, cheque da comunidade. Isso me isola, ou me edifica no corpo de Cristo? E agora, o veredito espiritual que atravessa Patmos, Babilônia e o Mar da Galileia. Quando um sistema tenta dar vida a um ídolo e exigir adoração, Deus chama um povo que respira por outro fôlego. Não o fôlego emprestado de uma imagem. O fôlego do Espírito Santo. O espelho é você. Talvez a sua pressão hoje não seja uma fornalha literal, mas é uma ameaça real. Se você não se curvar, você perde. Talvez você esteja ouvindo uma voz que tenta ser Deus, a voz da aprovação humana, a voz do algoritmo, a voz do medo, a voz do dinheiro, a voz do prazer, a voz da reputação. E essa voz quer decidir o que você adora. E o convite não é para você virar um caçador de teorias. É para você virar um adorador firme. Porque a vitória cristã em Apocalipse não é escapar da pressão, é atravessar a pressão sem vender a adoração. Então ora comigo, não como fórmula, mas como resposta. Senhor Jesus, tua voz é maior do que qualquer outra voz. Eu rejeito toda imagem que tenta ocupar teu lugar no meu coração. Dá-me discernimento para usar ferramentas com mãos livres e joelhos que pertencem só a ti. Sustenta-me na pressão, como sustentaste os teus na fornalha. Segura minha mão quando eu começo a afundar. E faz de mim um santo perseverante, fiel, cheio do teu espírito. Em teu nome, Jesus. Amém. Se esta palavra te despertou, inscreva-se no Palavra Pura e compartilhe com alguém que precisa de discernimento. E lembra, você não é um número no sistema da besta.
Você é selado pelo Cordeiro. E porque ele te amou primeiro, você pode viver sem se curvar.